Amém. Amados, vamos abrir as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. Na projeção aqui vai até o versículo 9, que é de fato até onde nós iremos fazer a exposição, mas eu queria ler todo o capítulo com os irmãos. Nós iremos começar a exposição do capítulo 3 hoje, e permitindo o Senhor, na próxima semana iremos concluir a exposição do capítulo 3, iremos olhar até o versículo 9, depois seguir a leitura a partir do versículo 10, semana que vem, mas iremos ler todo o capítulo. Agora, Gênesis 3, versículos de 1 em diante, palavra do Senhor, amados. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher,
por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja o Senhor. Nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus, te implorando teu santo conselho, Senhor. Te implorando, ó Pai, que o Senhor fale, ó Deus, através da tua palavra, às nossas vidas, Senhor amado, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, e por graça bendita, se instrumentalize de mim, Senhor, para que eu possa ser fiel mensageiro do Senhor nesta manhã. Ó Deus, me ajude para que eu possa manejar bem a tua palavra, Senhor. Não permita, Pai, que eu fale nada do que está escrito, Senhor. Nada que fuja, ó Deus, a intenção do autor humano e divino, teu Espírito Santo que estava sobre Moisés, quando essas palavras foram registradas, Senhor, por inspiração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. E ajuda-me, Senhor amado, para que eu seja, ó Deus, útil ao Senhor, como bom dispenseiro do Senhor, servindo ao teu povo neste dia do Senhor. Concede a meus irmãos aqui reunidos, Senhor amado, que pelo teu Espírito possam, Senhor, discernir, ó Deus, possam ter suas mentes iluminadas, seus corações iluminados, para entender a tua palavra, discernindo-a, Senhor, conferindo cada palavra que eu irei falar com a tua e retendo o que é bom, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, glorifica-te neste momento, que o Senhor Jesus, e somente Ele, Senhor amado, seja engrandecido, glorificado. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Deixe sua Bíblia aberta, capítulo 3 de Gênesis. Iremos fazer algumas considerações até o versículo 9 do capítulo 3. Queridos, ninguém, absolutamente ninguém, neste mundo, independente da iluminação que teve, daquilo que está escrito, das verdades concernentes às Escrituras, pode negar a existência do mal no mundo. O mal é uma existência factual. Ninguém pode negá-la. Repito, ninguém pode negá-lo. Eu lembro como se fosse hoje, né, quando uma revista de grande circulação, hoje bem menos, né, mas na época de grande circulação aqui no Brasil, estampou na sua capa, depois daquela grave tragédia, né, envolvendo uma criança que foi assassinada pelo pai, pela madrasta. No final de semana, a revista estampou na sua capa a seguinte matéria, né? O problema do mal. Uma capa preta, e esse nome bem grande, né, estampando a capa daquela revista, e praticamente toda a revista falava, desde as páginas amarelas, a entrevista que se faz geralmente, normalmente, a alguém, naquele dia foi um filósofo, desde as páginas amarelas, até as últimas matérias, pessoas de religiões diferentes, filósofos, historiadores, falando sobre a existência do mal, afirmando a impossibilidade de se negá-lo. E nós, crentes, que cremos nas Escrituras Sagradas, nenhum de nós podemos negar a existência do pecado. Se o homem, né, não pode negar, se for justo na sua observação, a existência do mal, nenhum crente pode negar a existência
do pecado. O pecado é uma realidade factual. Talvez das doutrinas das Escrituras, aquela que mais pode ser comprovada na prática, pela experiência, é a doutrina do pecado. É a doutrina do pecado. Claro que precisamos das Escrituras para nos dizer sobre a sua origem, a origem do pecado, para nos dizer sobre as consequências do pecado, para nos dizer sobre em quais áreas o pecado se manifesta. Mas na prática, pela experiência nossa de cada dia, nós podemos ter comprovada a doutrina do pecado. Pecamos todos os dias e sabemos as consequências do pecado sobre nossas vidas quando nós damos lugar a ele. Infelizmente, alguns cristãos evangélicos, né, acreditam que aceitar Jesus seria uma espécie de antídoto que lhe protegerá para a prática do pecado. Jesus nos livra do poder do pecado. A conversão, a regeneração, nos transforma numa nova criatura, que agora não está mais debaixo do poder, que não está mais debaixo do jugo, da escravidão, da subserviência ao pecado. Mas aceitar Jesus não nos livra da prática pecaminosa. Tem uma mocinha, né, que até ontem era conhecida por ser apresentadora de programa de criança numa emissora de TV nacional, que agora se percebeu, né, pregadora, pastora, não sei, que outro dia afirmou, né, no auge da sua emoção, enquanto pregava, afirmou que nós não temos pecado. Nós não temos pecado. Que risco, que perigo, irmãos. Um crente acreditar que ele não é mais suscetível ao pecado, que ele não tem mais pecado, ou que ele não precisa mais preocupar-se com o pecado. A Bíblia ensina exatamente ao contrário, o contrário disso. É verdade, e eu repito, quando da conversão, Cristo nos libertou do domínio do pecado, mas exatamente no momento da conversão, começou uma grande guerra entre nós e exatamente o pecado, juntamente com o diabo e o mundo. O mundo, o diabo e a nossa antiga natureza pecaminosa passaram a guerrear contra nós exatamente no momento da conversão. É loucura acreditar que nós não estamos mais sob a influência, não estamos mais sob o domínio, mas é loucura não acreditar que não estamos mais sob a influência do pecado. O pecado é uma realidade comprovada na nossa experiência. Escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre essa guerra que eu falei agora há pouco. Ele diz o seguinte no versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Vejam, irmãos, a dificuldade que é viver uma vida santa, reta, diante de Deus. Vejamos que, apesar, e damos graças a Deus por isso, não é? Apesar de termos sido resgatados do império das trevas, das forças de Satanás, do domínio que o pecado exercia sobre nós, pois Jesus disse que todo aquele que pratica ou vive na prática do pecado é escravo do pecado. Apesar disso, vivemos numa guerra constante para nos mantermos afastados do pecado. Porque não faço, disse Paulo, o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. No meio, queridos, de tanta fraqueza, tantas quedas, a nossa única esperança é sempre Cristo Jesus. E Paulo, depois de declarar esta realidade que nós, juntamente com ele, enfrentamos, que é essa guerra contra o pecado,
contra a nossa antiga natureza. Ele se lançou aos braços de Cristo e disse, na continuidade, na abertura mesmo do capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É pelo poder do Espírito de Cristo que nós conseguimos mortificar cada dia as obras do pecado em nossa carne, do pecado em nossas vidas, para crescermos sempre em novidade de vida. Mas é uma luta, é uma guerra, é exatamente isso que é a vida cristã, uma guerra. Eu já disse várias vezes e espero não ser chato por ser tão repetitivo, que a vida cristã não é um parque de diversões, não estamos num piquenique. A vida cristã é um campo de batalha, é uma guerra, é uma luta que enfrentamos. Todos os dias de nossa vida cristã serão dias de luta. Agora, claro, nós estamos nessa luta e contamos com a certeza, podemos aqui afirmar, confessar a certeza que essa guerra, esta batalha, já foi vencida e vencida definitivamente na cruz do Calvário. Na cruz, Cristo venceu a guerra. Porém, nós temos, enquanto esperamos o cumprimento de todas as coisas, enquanto esperamos que esse corpo nosso aqui seja revestido de incorruptibilidade, enquanto esperamos que o diabo seja lançado num lago de fogo e enxofre, nós certamente enfrentaremos uma guerra. Certamente nós lutaremos todos os dias. Não perderemos, já somos vitoriosos. Não há o risco de nos perdermos aí por conta do pecado, de tropeçarmos definitivamente para nunca mais sermos erguidos, porque Cristo já garantiu a vitória. Eu repito Paulo novamente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas até aquele dia se revelar, repito, estamos numa batalha. Quando abrimos capítulo 3 de Gênesis, texto que nós lemos agora, nós vemos que o poder do pecado, irmãos, não é brincadeira. O poder do pecado, repito, não é brincadeira. Vejam que o pecado conseguiu alcançar dois humanos em estado de retidão plena, em estado de perfeição. Se o pecado foi capaz de alcançar dois seres em estado de perfeição, que gozavam plenamente, perfeitamente, comunhão com o Altíssimo, que estavam numa aliança com Deus, se eles foram susceptíveis à queda, é de nos espantar, é de nos colocar em alerta o poder que o pecado tem sobre a vida de cada um de nós. Repito, se o pecado alcançou Adão e Eva, que gozavam perfeitamente de plena comunhão com Deus, que estavam num estado de honra, não brinquemos, não julguemos ter o pecado menos poder para nos influenciar e para nos fazer cair em transgressão, uma vez que não estamos como Adão e Eva em estado de plena perfeição, em estado de honra, porém, ainda em corpos corruptíveis, ainda com a natureza pecaminosa, facilmente suscetíveis somos à tentação e à queda também. Queridos, muita coisa temos para ver aqui nesse capítulo 3, por isso que não vai dar para a gente vê-lo todo hoje. Eu tentei aqui ver o melhor momento para parar, cheguei no versículo 9, mas não dá porque todo o capítulo está unido, mas faremos o maior esforço para conseguirmos aqui, né, ser muito claros quanto à exposição até o versículo 9, com muito esforço mesmo, porque
está tudo aqui entrelaçado, toda a história contada nesse capítulo. Mas vamos dar uma pausa, como falei, no versículo 9. Vamos olhar o versículo 1 agora. Vejamos aqui a sedução da serpente, olhem só. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olhem só, irmãos, pense comigo aqui esta cena. A serpente, uma criatura de Deus, que segundo o próprio Deus, foi obra da sua boa criação. Nós já vimos aqui Moisés, né, colocar na boca de Deus as palavras muito bom que ele havia feito. Deus olhou para toda a sua criação e disse: olha, é muito bom, é bom que eu fiz cada uma dessas coisas. Uma criatura criada boa. De repente surge aqui na história da criação, e ela induz, e ela é o instrumento para a indução, para a tentação do primeiro casal, da mulher aqui, primeiramente, e depois do homem. O texto diz que ela era mais sagaz que todos os animais selváticos. Ela era boa e ainda era sagaz. A palavra sagacidade é sinônimo de esperteza, de sabedoria. Ela era a mais esperta, a mais sábia, a mais prudente. Inclusive Jesus vai usar esse adjetivo para se referir à serpente, não é? Dizendo que nós crentes devemos ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. O texto diz que ela era a mais esperta dos animais que Deus havia criado. Será que dá para a gente, né, de longe aqui, tentar entender isso? A serpente hoje é sinônimo de, né, de algo ruim, é sinônimo de... A gente tem medo, as mulheres, os homens também, né? É sinônimo de traição, né? A gente tem um certo asco, não é? Um certo nojo, um certo temor. É algo repugnante, não é? A gente olha para aquele animal e sente uma repugnância. Mas o texto sagrado está dizendo que ela era a mais esperta, a mais sagaz dos animais, tanto selváticos como domésticos, que Deus havia criado. Difícil imaginar isso, não é? Mas é exatamente isso que o texto sagrado está dizendo. Hoje estamos na era dos pets, né? Uma modinha aí, de cachorrinho, de gatinho, e essa indústria aí, né, tem faturado milhões anualmente, a indústria dos pets. Imagina, né, você tendo esse mesmo, o humano hoje, né, tendo essa mesma empatia, né, para com uma serpente. Não dá para imaginar, não é? Claro, tem uns exóticos aí né, uns excêntricos que criam, né, que cuidam e que têm um certo carinho, né, por esse tipo de animal. Mas dos animais no Éden, é dito da serpente que era a mais esperta, a mais sagaz, a mais prudente. Eva não teve ojeriza alguma, ela não teve repugnância nenhuma daquele animal quando se aproximou dela. E fica a pergunta, né? Como que um bicho desse, criado bom, poderia ter tentado o primeiro casal? A resposta não encontramos em Gênesis. A resposta não vamos encontrar em nenhum livro do Antigo Testamento. A resposta não é dada para a gente nos Evangelhos, nem nas cartas paulinas, no livro de Atos dos Apóstolos. A resposta
para o que aconteceu aqui, só vamos ler lá em Gênesis. Melhor, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, onde João vai dizer que o diabo, a besta, o dragão, não é outra pessoa, não é outro ser, senão a antiga serpente. Vejam que nós esperamos 1.400 anos de revelação, desde Moisés até João, desde o primeiro escritor até o último da Bíblia, para entender aqui o que aconteceu, como que esse bicho bom, como que esse animal criado bom por Deus, prudente, esperto, sagaz, sábio. Entenda aqui, né, esses termos, não em termos de racionalidade, não era um animal racional. Como que ele tentou Eva? Como que ele foi instrumento para a queda? A resposta está no diabo. De alguma forma que ele se instrumentaliza da serpente para seduzir. E antes de prosseguir, olhando aqui os demais versículos, né, e sem querer entrar nos meandros dessa discussão, a pergunta é: de onde veio o diabo, né? A questão que eu queria aqui pontuar é: já tinham os anjos caídos neste momento? A resposta é sim, certamente. Mas quando caíram? Não sabemos. Alguns dizem que eles caíram depois do 6º dia da criação, porque Deus disse sobre a criação que tudo quanto ele havia feito era bom. E aí, dentre o 6º dia até o momento da queda, que a gente não sabe quanto tempo levou, a confissão de fé da gente vai dizer é pouco tempo depois de ter sido criado. Não podemos afirmar que foi pouco tempo, mas em algum momento entre o 6º dia da criação e a tentação, o mundo angelical cai, os anjos não eleitos se rebelam e são expulsos, caem, e agora, né, o diabo, ele, através da serpente, tenta a mulher. Outros dizem que não, que o mundo angelical caiu antes da criação, né, da terra, que a narração de Gênesis 1 e 2 é a narração da criação do mundo visível, mas não temos na Bíblia a narração do mundo invisível, que pertence ao mundo angelical. Não vou entrar nessa discussão, mas certamente parte dos anjos já haviam sido expulsos da presença de Deus. Não sabemos o motivo, né? Não vamos tratar aqui da queda do diabo, estamos tratando da queda do homem, mas o diabo estava aqui, ele estava aqui, ele entra na boa criação de Deus, ele vai até o jardim, ele olha para todos os animais que Deus havia criado, e ele percebe que a serpente era mais esperta dentre eles, e confabula. Alguns dizem, né? E possui, é possível, e eu estou mais tendencioso a acreditar nisso, e ele possui aquele animal, ele se apossa dele, e começa a falar através de sua boca, e seduz a mulher para que ela caia em transgressão. Primeira coisa, queridos, que devemos reconhecer aqui, nesse texto, capítulo 3, versículo 1, em diante de Gênesis, é o total desprezo que o diabo manifesta para com a boa criação de Deus. Indignado, inconformado, sendo ele o próprio mal, o próprio maligno, ele despreza a criação. E aí passa a se valer dela, da boa criação de Deus, para a sua prática maligna, para a execução do seu plano maligno. O diabo usa das criaturas de Deus, delas, a mais sagaz, a mais esperta, para enganar a mulher. Uma segunda coisa que podemos aqui rapidamente também afirmar, tendo esse versículo aqui em nossa vista, é que o desprezo total que o diabo manifesta com respeito, é o desprezo total, melhor, que o diabo manifesta em respeito ao nome de Deus. Olhem só, versículo 3, finalzinho do versículo 3.
disse a mulher: é assim que Deus, é assim que Elohim disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam que desde o começo do capítulo 1, passando pelo capítulo 2 e até o comecinho do capítulo 3, o nome que Moisés usa para se referir a Deus é Yahvé Elohim, é o Deus da aliança, é o Senhor Deus da aliança, o Deus que se relaciona com a sua criação, o Deus que entra em comunhão com a sua criatura. Ele despreza simplesmente. Ele não usa o nome Yahvé, ele não usa o nome Senhor, que em nossas Bíblias está em Senhor aí, em caixa alta. Ele usa apenas o nome Deus. Ele não mostra respeito com o nome que Deus se revela para a sua criatura, que é o seu nome pactual, Yahvé. Ele usa apenas o nome Deus. Não é assim que Deus disse? De propósito, ele ignora o nome do Deus da aliança. Já no jeito aqui de falar com a mulher, ele quer atacar, né, o relacionamento que havia entre ela e o seu Criador. E a terceira coisa que reconhecemos aqui sobre o diabo, nesse versículo 1, é o total desprezo que ele manifesta para com a palavra de Deus. Ele manifesta desprezo para a criação, ele manifesta desprezo para o nome de Deus, e manifesta desprezo para com a palavra de Deus. Vejam só que ele mente, ele diz meias verdades. Olha o que ele diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: comerás livremente. E aí ele torce a palavra. Ele disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Queridos, essa é a tática de Satanás. Esse é o jeito do diabo de ser. Ele é mentiroso. Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio e que ele é o pai da mentira. E apesar de Jesus não citar claramente, não é, que ele estava aqui, talvez, né, por inferência, podemos deduzir isso, que Jesus estivesse se referindo ao episódio da queda, quando chamou o diabo de pai da mentira. É verdade sim que só em Apocalipse sabemos que o diabo é a antiga serpente, mas temos essas pistas aí, não é? Ele é mentiroso desde o princípio, é o pai da mentira, e ele está torcendo as escrituras, ele está invertendo. E esse é o seu plano, essa é a sua tática, essa é a sua estratégia. Perverter as coisas que Deus criou boas. Ele gosta de nos fazer esquecer do amor íntimo que Deus tem para conosco. E aí ele não chama Deus de Deus que ama-nos intimamente, que se relaciona, o Deus da aliança, ele chama apenas Deus. Ele vai colocando dúvidas, semeando dúvidas, trazendo confusão ao coração sobre a verdade de Deus, sobre a verdade que Deus diz em sua palavra. E ele tem êxito nisso, ele consegue o seu pleito, a sua investida dá certo. Ele põe dúvidas no coração da mulher, ela fica confusa. Primeiro ele ataca o nome do Senhor, não é? Ele ataca o nome relacional de Deus, e isso traz dúvida a ela. E segundo, ele torce a palavra. Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Por algum momento talvez Eva tenha esquecido que Deus era o Deus da aliança, porque o diabo lhe omitiu esta verdade a respeito de Deus quando se falou com ela. Ela se esquece das promessas, da aliança que Deus havia feito, de viver, né, de gozar de comunhão com Ele, de viver a vida, de viver livremente, de comer livremente de tudo aquilo que era bom e bonito e agradável aos olhos.
Ela se esquece dessas promessas. Ela não diz para o diabo: olha, como é que é isso? Como assim não podemos comer de toda a árvore? Deus disse que podemos comer livremente. Deus disse isso. Você está mentindo. Você está enrolando, está confundindo as coisas. Ele mandou desfrutar da boa vida que Ele nos deu aqui. Mas em lugar de lembrar-se das promessas do Senhor, Eva diz simplesmente isso. Olha o versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, podemos comer. Ela omite o livremente. Vejam que ela já está toda confusa. E olha o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela também omite o nome da aliança. Ela também deixa de se referir a Deus como o Senhor Deus, como Yahvé Elohim, como Deus do pacto. Ela faz uso do mesmo desprezo do nome de Deus que o diabo no começo. Veja uma confusão. E olhe que ela não caiu ainda, viu? E olhe que ela não caiu ainda. Há uma discussão aqui, né, sobre que momento, mas a Bíblia diz que foi no momento que comeu. Na hora que comeu do fruto que houve a transgressão. Mas alguns dizem aqui que ela começou a se enrolar, né, e isso já era sinal de que a coisa não ia bem. Ela também passa a confundir a palavra. Deus disse que podemos comer, mas Deus disse que podemos comer livremente. E agora não diz mais o Senhor Deus, diz apenas Deus. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, depois do diabo ver que tinha alcançado, né, que ele tinha adentrado no coração dela, na mente dela, pelo menos, colocando dúvidas, turvando o seu discernimento, fazendo-a repetir o nome de Deus, como ele havia falado. Ele agora vai mais adiante na sua tática, e ele nega de fato, passa a desmentir o Criador e diz: é certo que não morrereis. Percebe aqui a tática do diabo, irmãos? Primeiro ele, né, vai ali sondando, depois ele, né, sugere, desmeia as verdades, e agora por fim ele ataca. Primeiro semeia dúvida, semeia confusão, será que Deus disse? E agora ele ataca de forma maliciosa, depois de tirar a confiança de Eva na palavra de Deus, ele agora ataca dizendo: não, vocês não vão morrer. Não é verdade isso. Não é assim muitas vezes com a gente, não é? O diabo diz: vai, rapaz, não é nada não. Se der prejuízo é pouco. E só vai dar prejuízo se alguém ficar sabendo. Mas se tu conseguir esconder a coisa direitinho, não vai ter problema não. Não terá consequências. Já fizesse antes, ninguém viu, não teve consequência, não vai morrer. Foi exatamente isso que o diabo disse. Deus não está sendo sincero, justo. Na verdade, Deus está mentindo. Vocês não vão morrer. E ele diz mais, olha o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. Depois de dizer que Deus estava privando o homem e a mulher
do conhecimento pleno, depois de dizer, melhor, que o homem não iria morrer, nem a mulher, que Deus não estava falando a verdade sobre as consequências de se comer daquele fruto, ele agora diz para eles que Deus, na verdade, está tentando evitar que os homens sejam divinos como Ele é, que os homens conheçam como Ele conhece, que os homens saibam, que o homem e a mulher saibam como Ele sabe. O diabo está dizendo exatamente isso. Você acha que você deve viver sempre debaixo da vontade de Deus? Não se limite a isso. Não se apequene. Não queira tão pouco se submeter a Deus, aos limites que Ele colocou, de não poder tomar suas próprias decisões. Queira mais para você, queira conhecer o bem e o mal, queira você mesmo definir seus próprios limites. Seja feliz, e ser feliz significa fazer o que você quer, e ser feliz é ser capaz de conhecer o bem e o mal, e ser feliz é tirar as estacas que põem os limites, a cerca que lhe põe limites. Não é assim hoje isso, irmãos? É exatamente essa a proposta do diabo. Seja feliz, viva a sua vida, siga seu coração, seja senhor de você mesmo, conheça tudo, viva a vida. Você não pode dizer que alguma coisa é mal se você não conhece. Você não pode dizer que alguma coisa é boa se não conhece o outro lado. Foi isso que o diabo disse para a mulher. Primeiro ele desprezou a palavra de Deus, e a mulher, juntamente com ele, passa a desprezá-la. E agora ele sugere que ela transgrida, desobedeça, que ela faça o que ela quer. Primeiro ela desconfia da promessa de Deus, né, de comer livremente. Não, ele disse que podemos comer. E agora ela desconfia do julgamento de Deus, que disse que quando comesse daquele havia proibido, eles morreriam. Olha só, ela desconfia da aliança, desconfia do pacto. O diabo conseguiu o seu ardil colocar em prática o seu plano ardiloso. E o pecado, queridos, não é outra coisa senão isso mesmo, né? Descrer da palavra de Deus. Todo pecado, repito, é um ato de crer na palavra do diabo e descrer da palavra de Deus. É crer no pai da mentira. Quando eu e você pecamos, não estamos fazendo outra coisa, estamos dizendo, olha, Deus não tem razão. Deus não tem razão. Eu não acredito na sua palavra. Todo pecado é uma transgressão à palavra de Deus. Por mais que a gente use nomes, né, para suavizar, por mais que nos valemos de eufemismos, por mais que nós tentemos aqui, né, dourar a pílula, o pecado é isso mesmo, é transgressão da lei de Deus. O pecado não é só um erro, uma falha. O pecado não é personalidade. Não, eu sou assim, essa é a minha personalidade. Deus me fez assim. Não, foi uma falha, né? O pecado é transgressão da palavra de Deus. Quando pecamos, nós estamos dizendo para Deus, eu não acredito em Ti. Não acredito em Tua palavra. Quando pecamos, nós nos colocamos, nós nos colocamos debaixo, né, das mentiras de Satanás. Passamos a acreditar nelas. Olha o versículo 6.
vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Olha só, boa para se comer, mas todas as outras árvores também eram. Agradável aos olhos, todas as outras árvores eram. E ela poderia comer de todas elas, mas ela caiu, ela foi enredada. O laço foi colocado e ela foi laçada. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não sabemos qual é o fruto. É meninice especular sobre qual fruto seria. Uma coisa que aquele fruto era, é certo, proibido. Deus disse: não coma dele. Uma coisa sobre esse fruto que nós sabemos ele era um teste que Deus colocou para o primeiro casal. E ela comeu, e ela deu ao marido que estava com ela. Deixou de confiar na palavra de Deus e caiu. É exatamente isso que acontece com a gente. Sempre que nós desconfiamos da palavra de Deus, não conseguimos ficar mais em pé. Ela deu ouvidos às palavras do diabo. Ela aceitou as palavras do diabo. Ela não refletiu em momento algum. Qual é a resposta que Eva deveria ter dado aqui, irmãos? Vai embora. Você está mentindo. Vai embora. Eu tenho um pacto com Deus. Eu tenho uma aliança com Ele. Já já Ele chega aqui. Já já eu e meu marido estaremos em comunhão com Ele. Ele vai falar, nós iremos ouvir sua voz. Já já é a hora do culto, né? Vamos subir ao templo que é o paraíso. E lá Ele vai falar com a gente. Sai, Satanás. Como você ousa contrariar a palavra de Deus? Mas ela não fez isso. Ela colheu as palavras do diabo. Ela nem refletiu muito. Ela abriu seu coração para duvidar da palavra de Deus. E aí veio a queda. Ela comeu, ela olhou, ela deixou-se seduzir pelo fruto. O fruto era agradável aos olhos, mas repito, os outros também eram, mas aquele ali, proibido, passou a ser desejado por ela, ao ponto de ela dizer: essa árvore é boa para se olhar, é boa para se comer, e é boa para dar entendimento. O pecado se apresenta assim, irmãos, para a gente. Tá? O pecado se apresenta assim para nós, como algo bom, como algo desejável. O salmista disse que o gosto do pecado no primeiro momento é até doce. O problema é que ele se torna amargo no ventre. O pecado não aparece com todas as letras, não é para a gente dizendo: olha, isso vai dar errado. O pecado não é um rabicho, não é alguma coisa ruim para se olhar, indesejável. Estou pecando aqui nesse negócio, mas nem estou afim disso. Não tem nada a ver, não é? É sempre algo atrativo. É sempre algo que chama a atenção. Ele é atraente, muito atrativo. Mesmo Adão e Eva, em estado de perfeição, cederam, acabaram caindo por causa da força, por causa da influência, por causa do poder que o pecado tinha, exerceu sobre eles perfeitos. Preciso falar muito sobre nós, não é? Caídos, suscetíveis ao pecado por natureza. E nós, queridos, uma vez, repito, transformados, e eu volto para o ponto, né, da introdução, não podemos
não podemos, uma vez nós regenerados, não podemos sequer imaginar que temos controle, que temos poder sobre o pecado. Ele não tem mais poder sobre a gente, mas nós não temos o poder sobre ele. Não temos o poder sobre ele. Nunca diga, né, eu nunca cairei em pecado, neste ou naquele outro. Nunca diga, né, eu confio demais em mim e na minha santidade. Charles Spurgeon disse que há pecado, inclusive, na sua santidade. Não diga, olha, eu já estou maceteado, né? Eu estou encharcado de Bíblia, né? Se vier para cima de mim, né, eu cito o versículo de cor e venço. Eu levo nos peitos, né? Eu vou para cima. Não faça isso. O pecado ele é ardiloso, o diabo é o pai da mentira e ele sabe seduzir. Quantos homens e mulheres na história da igreja, né? Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, foram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus e caíram em transgressão. O diabo ele aponta o seu arco contra nós que andamos com Cristo. Não pense no diabo como sendo, né, como se importando com o noiado ali da esquina, né, o drogado ali no final da rua, o pobre coitado do bêbado ali jogado na praça do nosso bairro, a prostituta lá no seu ponto, né, o pai de santo lá no seu terreiro, os corruptos lá de Brasília e das câmaras municipais de todo o país. O diabo tentando eles para que eles façam o que é mal. Não, eles já são filhos das trevas. Temos o caso recente do Lázaro, né, do bandido lá de Goiás. Rapaz, o diabo está ajudando aquele cara. Aquilo era o próprio diabo, né? Era um diabo, né? Teve até uma cena de uns policiais orando, né? Senhor, livra-nos da macumba de Lázaro, né? Nada melhor que né? A oração está certa, funciona, né? Mas a polícia tinha uma outra arma muito boa e usou, né? Para deter aquele tipo de diabo. O diabo tenta o povo de Deus, irmãos. O diabo não perde o seu tempo, repito, né, com aqueles que já pertencem a ele. O diabo aponta as suas armas para nós. Somos nós o alvo de Satanás. Ele se esforça pela queda daqueles que estão em comunhão com o Deus da aliança, com o Deus do pacto. Foi isso que ele fez com o primeiro casal. Ele apontou suas armas e foi certeiro. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos começar do 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É exatamente assim que Eva cai. É exatamente assim que Eva cai. O pecado, o diabo, ele seduz. Ela deveria ter fugido. Ela deveria ter desviado os seus olhos daquele fruto, ter resistido à tentação, mas ela cobiçou o fruto. O fruto era bom para comer, era bom para se olhar e era bom para dar entendimento, e ela caiu em transgressão. A cobiça dela deu luz.
pariu o pecado. A cobiça é a mãe do pecado. E o pecado foi gerado. Foi o pecado que foi gerado, a cobiça que foi gerada, deu luz melhor ao pecado. E olha o que o texto diz, finalzinho do versículo 6. Ela comeu e deu também ao marido, e ele comeu. No original, se fôssemos traduzir para o pé da letra, ao pé da letra, melhor dizendo, literalmente, estaria assim em português, se fôssemos traduzir ao pé da letra. Ela tomou o fruto, comeu e deu também ao marido com ela. Ou seja, o sujeito Adão aqui estava perto, estava ali, presenciou a cena. Ela não comeu e saiu correndo. Cadê Adão? Adão, aparece. Estava ali Adão. Com ela. Adão não era inocente aqui na história. Adão presenciou tudo. Estava com ela, ou pelo menos estava com ela na hora em que ela comeu. Não cumpriu com o seu papel de marido no casamento, de ser cabeça da sua esposa. Ele não assume a sua responsabilidade. Ele deveria ter dito: não, nem você nem eu iremos comer isso. É mentira dele, ou dela, da serpente. Deus proibiu, faz parte da aliança que Ele tem conosco, não comermos dessa árvore. Podemos comer tudo livremente, mas dessa não. Mas Ele não faz isso. Infelizmente, a queda em parte tem a ver com a falta, do homem, dele ter assumido a sua responsabilidade no casamento. Adão estava com ela, comeu e deu também ao marido com ela, e ele come do fruto. Olha o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha aqui a primeira consequência do pecado. Claro, foi a quebra da comunhão com Deus. Deus disse: no dia que você comer, acabou a comunhão, acabou a aliança. E aqui eles rompem o relacionamento íntimo que tinham com o Criador. Mas vejam que o texto diz que os olhos deles se abriram. Ou seja, eles passaram a entender a gravidade do fato que eles haviam praticado contra o Deus da aliança, contra o Criador. Pela primeira vez eles passam a entender, eles entendem de imediato melhor a terrível verdade das consequências dos atos dele. Viram que estavam nus, ou seja, fracos, vulneráveis. Dentre outras coisas, a nudez é assim descrita na Bíblia, como fraqueza, como vulnerabilidade. Sim, aqui está falando literalmente, não é? Que a nudez passou a ser vergonha. A nudez no estado de queda é vergonha. E Adão percebe isso, e Eva percebe isso. E é por isso que nós crentes, cuidamos com a nossa nudez, não é? O mundo se despe, enquanto que os crentes se vestem. E a gente deve ter cuidado com isso, não é? Em qualquer lugar que a gente estiver. Cuidado com o descobrimento da nudez. A nudez passou a ser pecado, mas também aponta para a fraqueza e para a vulnerabilidade do primeiro casal. Aquela inocência que havia originalmente, que lhes permitiam olhar um para o outro sem que sentissem vergonha, foi perdida. A inocência que existia foi perdida.
Eles percebem que estavam nus. Antes estavam vestidos, né, com a justiça de Deus, num relacionamento com Deus, ao ponto de a nudez ser imperceptível, ser não importante. A inocência e a santidade que haviam originalmente em Adão e Eva cobriam Adão e Eva, mas agora foi-se a inocência, foi-se a santidade, jogaram fora o relacionamento com Deus, jogaram fora a inocência, jogaram fora a santidade, e o que tem agora é só uma visão vergonhosa. E agora o que eles veem são duas criaturas miseráveis, fracas e vulneráveis, que inclusive, né, tentam se esconder de Deus por conta desse estado em que eles se encontravam. E aí não tem como a gente não olhar para essa história aqui e olhar para a história da gente, não é? Não é assim, irmãos, que acontece conosco. O pecado se apresenta atrativo, e uma vez que nós caímos, o que sobra é vergonha, é amargor, o que sobra é fraqueza, é vulnerabilidade. Somente. E aí, é provável que Adão tenha dito para Eva, e agora? E Eva disse, você é o marido, diga aí, marido. E agora? Vamos ter que fazer alguma coisa. Ah, eu tenho uma ideia. Qual é a ideia, marido? Vamos costurar folhas de figo para cobrir a nossa nudez. Folhas de figueira. A gente precisa dar um jeito nisso. Não espalhem não, por aí não, viu? Cá pra gente. Os primeiros arminianos aqui da história, né? Vamos tentar prover para nós mesmos um meio, né, de resolver o nosso pecado. Vamos usar nosso livre-arbítrio para coser uma folha aqui de... Vamos expiar nossa própria culpa. Vamos buscar salvação com nossas próprias obras. Deve haver algum mérito em nós. Deus nos deu habilidades. Até hoje não precisei costurar, mas eu tenho potencial para isso. E aí costuraram lá cintas e folhas de figueira. Quiseram resolver o problema do pecado com sua própria mão. Não é assim a religião? Um meio que os homens usam para alcançar Deus, para chegar até Deus, para cobrir a sua culpa. É totalmente contrário à proposta do Evangelho. No Evangelho diz, olha, você não pode fazer nada. Mas a religião diz, não, você pode fazer alguma coisa, você deve fazer alguma coisa. E Adão disse, eu devo me cobrir. Eu vou dar um jeito aqui para o que eu fiz. Eu vou remendar o meu pecado. Eles tentam se salvar pelo próprio esforço. Não é isso que se prega por aí afora, não é? Faça a sua parte, meu irmão. Pague o preço. Outro dia, eu e Naira passando de carro, tinha um grupinho de irmãs conversando aqui no bairro mesmo. A gente só passou e ouviu, né, a pérola. Tem que pagar o preço para ir para o céu. Eu imagino que não rolou mais naquela conversa, só um segundinho, a gente já... Paga o preço, faça a sua parte. O céu deve ser conquistado por você, à força. E aí vai tirando o texto, né, de contexto, para dizer que a salvação é mérito humano, é o homem que alcança. Adão achou isso, que ele iria salvar-se cozendo para si folhas de figueira, que ele iria expiar sua culpa com as suas próprias mãos, se esforçando. Na língua aqui em que a Bíblia foi escrita,
passagem, né, esta atitude aqui, né, de Adão de se cobrir, não é? Com folhas, melhor, essas folhas que Adão usou para se cobrir, juntamente com a sua esposa, eram incapazes, né, de cobrir a própria genitália de ambos, né? No máximo. Ou seja, até o esforço do homem para tentar reparar-se diante de Deus é incapaz, né, de minimamente, né, resolver o problema que o seu pecado traz. Eles não pegam uma folha suficiente para cobrir, de fato, não deixam. E claro que ainda assim não adiantaria, né, porque não é do jeito de Adão, não é do jeito de Eva. Mas eles não tiveram nem o cuidado, né, de cobrir, né, o suficiente para que, né, não fosse algo vergonhoso, né, o que um via da parte do outro, a nudez. Eles fogem da presença do Senhor. Olha o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, e aquela voz, né, era ouvida todos os dias, à tardinha, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olhem só. Que mancada, hein? Acreditaram na palavra do diabo que ele seria igual a Deus, e agora eles não ficam como iguais de Deus para encará-lo, porque sabem que tinham caído numa armadilha, não tinha nada de ser igual a Deus aqui, em comer aquele fruto. Se fosse verdade, né? Eu sou Deus também, deixa ele vir. Se esconde. Mas mesmo assim, irmãos, veja o versículo 8. Não tem como não ler esse versículo aqui e não se emocionar. Esse versículo aqui não é outra coisa senão o Evangelho, né? A mensagem do Evangelho. Deus falando com pecadores. Apesar do estado de maldição que eles se colocaram, no estado de queda, apesar de terem rompido com a aliança, quebrado o pacto, apesar de terem duvidado da voz de Deus e terem dado crédito ao diabo, Deus falou com eles. Que Deus maravilhoso. Deus falou com Adão, Deus falou com Eva, Deus foi ao encontro deles. E o que é o Evangelho senão isso, né? A graça do Senhor. O que é o Evangelho senão isso? O amor de Deus, que vai ao encontro de pecadores miseráveis. Nós estávamos na condição de Adão, caídos em transgressão e pecado, e Deus falou conosco, Deus veio ao nosso encontro, Deus buscou-nos, como diz o Inário, né? Buscou-nos com ternura. Jesus, o bom pastor, achou-nos na miséria e nos deu o seu amor. Ele foi ao encontro do casal caído em transgressão. Eles não eram mais santos, eram corruptos, não eram mais inocentes, mas pecadores. Eles não eram mais de Deus, mas do diabo. Não estavam mais em luz, mas em trevas. Mas Deus falou com eles, Deus foi ao encontro de Adão e de Eva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus viu Adão em miséria, Deus viu Eva em miséria. Deus não ficou zangado, ranzinza. Deus não bateu o pezinho e disse: olha, não falei para você, eu não lhe disse, eu avisei, agora se vire, dê seu jeito. Deus sabia que não dava para Adão se virar. Adão até tentou dar o jeito dele, mas não ajeitou. Ele só aumentou a sensualidade, né, quando colocou, né, um tapa-sexo ali na sua esposa e nele também. Mas Deus foi ao encontro dele. O homem pode quebrar a aliança, irmãos, mas Deus não quebra. Se formos infiéis, disse Paulo, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é o Deus do pacto, é o Deus da aliança.
É o Deus que quer ter relacionamento íntimo com a sua criação. Ele foi ao encontro de Adão, ele falou no jardim, ele permitiu que a sua voz fosse escutada por Adão. Ele disse: onde estás? Onde estás? Olha o versículo 9. E chamou o Senhor Deus. E aí mais uma vez, né, depois da conversa do diabo com Eva, né, daí para frente, Senhor Deus, ele continua sendo o Deus do pacto, ele continua sendo o Deus da aliança, ele continua sendo o Yahvé Elohim. O diabo tentou enganar Eva dizendo que ele é só Deus, mas para o seu povo, ele é o Deus da aliança. E aí mais uma vez, olha, o versículo 8, o Senhor Deus. Versículo 8 ainda, o Senhor Deus. Versículo 9 abre dizendo: e chamou o Senhor Deus. Você farrapou, você quebrou a aliança, quebrou o pacto, transgrediu, mas eu continuo sendo o Deus do pacto. Eu continuo sendo o seu Deus do pacto. Eu continuo desejando relacionar-me com você. E ele chama: onde estás, Adão? Que palavra graciosa, irmãos. Palavra de graça mesmo. Vejam, eu repito aqui, as primeiras palavras depois da queda foi: onde está? Tipo assim, olha, eu quero lhe ver, eu quero manter nossa comunhão aqui. Foi para isso que eu vim para o jardim, na viração do dia, naquele horário de sempre. Ele não chega condenando Adão, apesar deles estarem em condenação até aquele momento, deles terem atraído condenação para eles, mas ele pergunta: onde você está? Vemos a fidelidade do Senhor aqui, nessas palavras, vemos a graça do Senhor, vemos o próprio Evangelho aqui de Cristo. Desde a queda, Deus vai ao encontro dos seus escolhidos, que estão em estado de desobediência, de rebeldia, de miséria, para que esses voltem para Ele e vivam em comunhão com Ele novamente. Os eleitos. Ele foi atrás dos seus eleitos, Adão e Eva. Ele falou com eles. Não é através de obras, irmãos, não é através do esforço humano que nós alcançamos o favor de Deus, mas por causa de Jesus Cristo apenas. É Deus quem vem ao nosso encontro agora, por intermédio de Jesus nos salvar. E aí o texto diz, e veremos isso lá na frente, não vamos trabalhar isso aqui agora, que Deus faz uma vestimenta decente para Adão e Eva. E aquilo diz muito, né? Aquilo diz muito. Falaremos sobre isso semana que vem. Mas Deus, quando faz isso, diz: olha, é do meu jeito. Não é com uma folhinha tapa-sexo que você vai resolver seu problema. É com uma vestimenta de pele. E aquela pele era do animal. Um animal que foi imolado, que teve o seu sangue derramado. E aquilo já apontava para Cristo. E é assim que Deus se aproxima do homem, através de sangue, de sacrifício cruento. É por isso que ele recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Porque Deus se agrada de sangue. Foi assim até a cruz. E graças a Deus que até a cruz não precisa mais fazer isso, não é? É do meu jeito. Deus estava falando para ele: é do meu jeito, Adão. Queridos, eu concluo fazendo a seguinte advertência e convocação. Se de alguma forma o pecado tem nos afastado de Deus, ao ponto de termos tentado, de estarmos tentando, né, escondermos dele, saiba que o Senhor vai ao seu encontro. O pecado traz desgraça, atrai a ira de Deus sobre nós, mas Deus é um Deus que vai ao nosso encontro, porque Ele deseja ter comunhão conosco.
não é um Deus que não nos deixa de castigar, de nos castigar. Ele resolveu o problema de Adão, de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Adão quebrou, Ele restaurou. Adão fez do seu jeito, Deus desfez e fez do jeito dele, mas teve consequências. Ele foi expulso. Deus amaldiçoou Adão, Eva, a terra, a serpente, e eles foram expulsos do paraíso. Mas eles foram restaurados por Deus. Não brinquemos com o pecado. Não julguemos que seu poder seja pouco em relação a nós, sua influência seja pouca em relação a nós. Lutemos até o fim. Nos lancemos aos pés de Cristo. Resistamos até a carne, até o sangue melhor. Não demos lugar às obras da carne, mas pratiquemos os frutos, ou o fruto do Espírito. Imploremos a Deus para que nos livre do mal. Na oração dominical, o Senhor Jesus nos ensinou a pedirmos a Deus para que não nos deixe cair em tentação e que Ele nos livre do maligno. O mundo seduz-nos para que nós o abracemos, mas não esquecemos que a Bíblia diz que quem ama ao mundo já não ama mais a Deus, já não tem mais o amor do Pai sobre si. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas não somos mais do diabo. Deus nos livrou do seu domínio, do seu império, do seu poder. A nossa antiga natureza, que a Bíblia às vezes chama de carne, luta contra nós. Mas também ela foi na cruz de Cristo crucificada com Ele. Deus nos deu do seu Espírito, para que nós vivamos de forma santa e irrepreensível neste mundo. Ore comigo neste momento, imploremos a Deus, em nome de Jesus, para que Ele nos revista da sua armadura e para que Ele nos conceda graça, para que resistamos ao diabo, resistamos ao mundo, resistamos à nossa velha natureza. Somos os filhinhos de Deus e já temos vencido o pecado, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. É assim que João diz ao nosso respeito em sua carta. Imploremos a Deus, esse Deus que vem ao nosso encontro não com um dedo julgador, mas gracioso, buscando comunhão e reconciliação, que nós mesmos somos incapazes de propor, de promover. Nosso Pai, nós estamos diante do Senhor Santo, ó Deus, que nos chamou para uma vida santa, Senhor. E reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes, como Eva, como Adão, Senhor, nós nos deixamos seduzir, ó Deus, pelo pecado e caímos em transgressão, Senhor. Mas também queremos dar graças, porque como fizestes a eles, Tu vens ao nosso encontro e nos chama, Senhor amado, das trevas que estamos, Senhor amado, para a Tua luz. Muitas vezes, Senhor amado, ficamos, ó Deus, chorando a vergonha de não ter tido o mínimo, Senhor amado, de forças para dizer não. Mas agora, Senhor, Tu nos convida, Senhor, a que confiemos, ó Deus, na Tua palavra que nos diz que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ó Deus, que a Tua voz
foi ouvida por Adão, ouvida por Adão e Eva, naquele momento de queda, de transgressão, seja por nós sempre ouvida, Senhor amado, quando, ó Deus, cedermos a agitações, Senhor, e cairmos em miséria. Em nome de Jesus, Senhor, venha ao nosso encontro, nos socorre, ó Deus. Nos dá força, Senhor, para que não caiamos, para que possamos dizer não, Senhor, a Satanás e às suas investidas, para que possamos dizer não, Senhor, ao velho Adão que há em nós, não a este mundo. Nos ajude, Senhor amado, a andarmos de forma santa e irrepreensível aqui nesta terra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus.